governado pelo Espírito Santo. Diga, eu sou governado pelo Espírito Santo. Diga, eu sou governado pelo Espírito Santo. Deixa aqui eu fazer uma rápida introdução para você. Veja bem, a grande ideia de Deus, quando Ele pensou em criar o mundo, nunca foi criar uma religião. Ouça, preste muito bem atenção. Talvez você já tenha tido essa experiência. Você convidou alguém para a igreja, para um culto, para a sua célula, e esse alguém disse assim: não, eu não vou porque eu já tenho a minha religião. Já aconteceu isso com você alguma vez? Levanta a mão. Ou de repente até você já falou isso antes de se converter ao Evangelho. Porque uma das estratégias malignas é confundir o reino de Deus com religião. Sabe por quê? Porque religião, gente, não muda a vida de ninguém. Religião não transforma a vida de ninguém. Sabe, muitos de nós estamos aqui e por muitos anos, muitos de nós fomos de alguma religião. E você só está aqui porque aquela religião não mudou a sua vida. Você era devoto, você pagava promessa, você fez muitas coisas, você investiu dinheiro, você investiu tempo e nada mudou na sua vida. Você teve sensações de melhora, você teve momentos agradáveis, mas não mudou, não transformou a sua vida. A religião não tem poder de libertar ninguém das drogas. A religião não tem poder de restaurar nenhum casamento. A religião não tem poder de mudar a vida de ninguém para melhor. A única coisa que a religião faz é dividir. A religião traz opressão. A religião traz um peso sobre os nossos ombros. A religião gera violência. A religião gera discórdia. A religião gera morte. Então preste muito bem atenção. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1 em diante, diz assim a palavra de Deus escrita pelo homem de Deus chamado Moisés: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ou melhor, diz assim: a terra era sem forma e vazia, e o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. E ali Deus começa a criar o mundo. Ele separa as águas da terra firme. Ele cria as árvores. Ele traz vida para este planeta. Ele cria os pássaros, os animais, toda espécie de alimento, toda espécie de animais, os peixes, diversas espécies, peixes de água doce, peixes de água salgada. Ele cria os pássaros, coisas mais lindas. Depois que o mundo estava colorido, depois que o mundo estava belo, depois que ele separou terra firme da água, depois que ele criou os mares, depois que ele criou os rios, as represas, os lagos, depois que ele criou tudo, ele disse: então agora façamos o homem, mas façamos a nossa imagem e a nossa semelhança. E Deus, ele não só criou o homem e disse: está aí tudo para você, se vira. Não, ele continuou mantendo um profundo relacionamento com o homem. A Bíblia diz que todos os dias Deus vinha conversar com Adão. Então, veja bem, preste muita atenção, ouça o que eu vou falar. A grande ideia de Deus nunca foi criar uma religião. Pastor, qual foi a grande ideia de Deus? O que nós somos senão uma religião? Eu vou te explicar. A grande ideia de Deus foi sempre expandir o reino dos céus aqui para a terra. Eu vou repetir. A grande ideia de Deus, o projeto de Deus, que inclusive continua de pé, foi expandir o reino dos céus para a terra. Só que ele queria representantes legais aqui nessa terra, representando os céus na terra. Por isso que ele disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E ele deu uma sentença sobre o homem, que o homem deveria dominar todos os animais,
todos os répteis, todos os peixes, todas as aves, todos os animais, que o homem deveria ter domínio, que o homem deveria frutificar, que o homem deveria crescer e se multiplicar. Ou seja, o homem deveria ser frutífero como Deus é frutífero. O homem deveria dar resultado como Deus dá resultado. A religião não dá resultado, mas Deus dá resultado positivo. Então preste atenção, a grande ideia de Deus era expandir o seu reino. Nós, na verdade, o grande projeto de Deus é que nós fôssemos uma colônia dos céus. Preste atenção, no último dia 7 de setembro, se comemorou e se comemora no Brasil a independência do Brasil. Independência de quem? De Portugal. Se nós não tivéssemos conquistado a independência de Portugal, preste muito bem atenção, nós não teríamos o governo que nós temos hoje. Nós seríamos governados pelos portugueses. As nossas leis não seriam leis criadas no Brasil, em Brasília, não. Seriam criadas lá em Portugal. Os nossos hábitos seriam diferentes. A nossa cultura seria a cultura de Portugal. O nosso vocabulário não seria o vocabulário que nós temos hoje. Seria o vocabulário dos portugueses. Você quer saber como seria o Brasil se nós não tivéssemos alcançado a nossa independência? É só você ir a Portugal. E tudo que você vê em Portugal, você pode ter certeza que seria assim no Brasil. Essa é a verdade. É assim com todas as colônias de todos os países. Se você for a algum país da África que foi colonizado pelos ingleses, você vai ver os motoristas dirigindo do lado direito do carro. O volante fica do lado direito. Porque os países colonizaram aqueles países africanos. Os carros, a lei de trânsito funciona daquele jeito. A gente acha estranho, esquisito. Você vai ver que eles falam um inglês diferente. O inglês britânico é diferente do inglês dos Estados Unidos. Eles têm o idioma deles, eles têm o dialeto deles, mas eles também têm a cultura daquela nação que colonizou por muitos anos aquele povo. Preste muito bem atenção. A grande ideia de Deus é que nós vivêssemos na terra como Ele vive nos céus. A grande ideia de Deus, o grande projeto de Deus, é que nós vivêssemos e que nós possamos viver aqui na terra como Ele vive nos céus. Por isso que quando os discípulos, eles disseram para o Senhor Jesus: Mestre, ensina-nos a orar. A oração foi essa, preste atenção. Pai nosso, Pai nosso, Pai nosso que estás nos céus. Preste atenção que ele não disse meu Pai, ele disse Pai nosso. O Pai é de todos. O sol quando nasce, nasce para todos. Porque o desejo de Deus nunca é que alguém padeça. O desejo de Deus não é que ninguém passe fome. O desejo de Deus não é que ninguém viva na miséria. O desejo de Deus não é que ninguém sofra, nem uma mulher sofra, nem um homem sofra. O desejo de Deus é que a gente viva o melhor dessa terra. Então Deus, o Pai é nosso. Nós somos filhos de Deus. Quando o sol nasce, não nasce só para nós que planejamos vir à igreja, dizimar, ofertar, primiciar, não falamos palavrão, não fazemos uso de nenhum tipo de droga. Não, não, não. O Deus, quando o sol nasce, nasce para o craqueiro, nasce para o maconheiro, nasce para o adúltero, nasce para a meretriz. Quando vem a chuva vem para todos. O alimento, quando nasce na terra, nasce para todos. O projeto de Deus é que todos vivam bem. O projeto de Deus é que o seu reino seja expandido, que nós tenhamos uma representatividade dos céus aqui na terra. É isso que nós precisamos entender. Nós não mudamos de religião, nós só voltamos para a nossa colônia. Você mudou de religião? Não. Ué, você não está indo na igreja dos crentes? Estou. Então você mudou de religião? Não. Eu só estou voltando agora para a minha colônia. Qual colônia? A colônia dos céus. Eu estou voltando para o meu reino. Eu sempre fui de lá, eu que saí, o pecado me tirou de lá. Então preste muito bem atenção. Quando Deus criou Adão e Eva e colocou no jardim do Éden,
Porque Deus disse assim: Adão, de todas as árvores, de todos os frutos, de todas as árvores desse jardim, você pode comer, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque o mal, o bem, Adão já conhecia, que é Deus. O que Deus não queria, assim como você pai, assim como você mãe também não quer, o que Deus não queria era que nós tivéssemos experiência com o mal. Que o mal não entrasse no nosso coração. Nem o pai, nem a mãe, por mais inculto que seja, por menos informações que tenha acadêmica, nunca vai querer o pior para o seu filho. Todo pai e toda mãe quer o melhor. Por isso que o pai vai morar no apartamento, coloca redes de proteção nas janelas do apartamento. Por isso que quando tem uma escada, coloca um portãozinho de segurança para o bebê não cair. Por isso que quando vai crescendo, o pai leva para a escola, não manda sozinho, com medo de ser sequestrado, com medo de ser atropelado. Por isso que o pai vai buscar na escola, por isso que a mãe cuida, por isso que protege, por isso que leva no pediatra, porque todo pai, toda mãe quer o melhor. Por isso que quando vai crescendo, a gente vai orientando, a gente vai ensinando, e a gente corrige, e eles não gostam, e a gente continua corrigindo, porque todo pai e toda mãe sempre vai querer o melhor de Deus para os seus filhos. Quem está comigo e está me entendendo diz glória a Deus. É assim ou não é? Então preste atenção. Deus não queria que Adão, que a sua imagem e semelhança, que a expansão do seu reino aqui na terra, que ele tivesse experiência com o mal. Mas infelizmente, Adão cedeu aos prazeres da carne. Infelizmente, Eva deu lugar para o diabo. E aí entrou o mal no coração do homem. Entrou toda espécie de malignidade no coração do homem. E aí o homem se afasta de Deus. Não é Deus que se afasta do homem, é o homem que se afasta de Deus. E lá nas tantas, Deus vai se arrepender de ter criado o homem. Presta atenção. Só que o arrependimento de Deus é diferente do nosso arrependimento. Presta atenção. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Quando eu digo assim, e eu conheço muitos líderes, infelizmente assim, eu estou decepcionado com pessoas. O cara se fecha, ele não quer ter mais contato com ninguém, ele não atende ninguém. Você pergunta se está bem, ele não está bem, mas ele diz que está porque ele não quer acesso, ele não quer que você invada a privacidade dele. Ele se isola, ele se arrependeu de ter confiado em alguém. Ele desistiu daquele projeto, desistiu daquele negócio, daquele relacionamento. Deus não. Deus, quando a Bíblia diz que Deus se arrependeu, não é que ele vai desistir do homem, não, ele continua acreditando no homem. Então preste atenção o que Deus fez, anote aí. Gênesis capítulo de número 6. Gênesis capítulo de número 6, versículos 7 ao 9. Ouçam, ou leiam no telão. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais grandes, os animais pequenos e as aves dos céus. Arrependo-me de havê-lo feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Preste atenção que Deus, ele se arrepende de ter criado o homem que deu lugar para a malignidade. Mas o homem que continua sendo íntegro, o homem que continua praticando a justiça, o homem que anda com Deus, Deus continua acreditando. Então, Deus não destruiu a família de Noé, mas Deus protegeu a família de Noé. E por que Deus protegeu a família de Noé? Porque Ele continua acreditando e apostando todas as fichas em você. Você não entendeu? Deus continua acreditando em você. Eu acho que eu dei uma péssima notícia, né? Ou você está dormindo aí? Acende a luz para me ver. Brincadeira. Conhece aquela história do pastor
que quando ele pregava todo mundo dormia. E ele ficava encucado, as irmãs até babavam, né? E aí ele disse, cara, que coisa. Um dia ele falou, sabe o que eu vou fazer? Eu vou filmar o culto. E quando chegar em casa eu vou assistir a mensagem para ver o que acontece. Eu quero melhorar, porque está todo mundo dormindo no culto. Ele gravou. Quando ele chegou em casa e pôs a mensagem lá para ele assistir, sabe o que aconteceu? Ele dormiu. Eu espero que não seja o nosso caso aqui. Mas deixa eu falar. Deus continua acreditando em você. Aleluia, acordaram? Deus continua acreditando em você. Então preste muito bem atenção. Deus preservou a família de Noé, porque Ele continua acreditando no homem. Depois da rebelião de Adão e Eva, porque o pecado não deixa de ser uma rebelião, todas as vezes que nós pecamos, nós estamos nos rebelando contra os céus. Nós estamos rebelando contra a nossa pátria. Depois da rebelião de Adão e Eva, a cultura do mundo se tornou tão má, que ela teve que ser virtualmente destruída para que a linhagem da descendência vindoura fosse preservada. Este é o porquê do Criador rei e a um homem chamado Noé instruí-lo a construir uma arca para salvar a si mesmo e a sua família da inundação que destruiria os habitantes da terra. Sua mensagem era essencialmente esta. O que Deus disse para Noé? Ouça o que Deus disse para Noé. Deus disse para Noé o seguinte: Noé, as pessoas do mundo se tornaram totalmente ímpias, e eu preciso preservar uma linhagem pura. Portanto, eu vou começar novamente com você e sua família, porque você tem um coração que é obediente em relação a mim. Resumindo, a conversa de Deus com Noé foi essa: eu vou destruir toda a humanidade, mas eu vou preservar a sua família, porque a partir de você eu vou criar um novo povo de coração puro. Repare que as palavras do rei para Noé depois do dilúvio foi quase exatamente as mesmas do que aquelas faladas primeiramente a Adão. Ouça o que Deus disse para Noé, e você vai se lembrar das palavras de Deus para Adão. Gênesis capítulo 9, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Deus disse: eu zerei aquele passado lá com Adão, com Eva, e a ordem que eu dei, a sentença que eu dei para Adão, eu vou liberar agora sobre a vida de Noé depois do dilúvio. É isso que Deus espera de nós, irmãos, que nós possamos ser férteis, que nós possamos nos multiplicar e encher a terra da presença dele. O Senhor Deus estava continuando com a família de Noé o mesmo programa que ele começou com Adão e Eva. Eu vou repetir: o Senhor Deus estava continuando com a família de Noé o mesmo programa, o mesmo projeto que ele começou com Adão e Eva. Ele não mudou o seu propósito original para a humanidade na terra por causa da rebelião. Ao invés disso, ele estava trabalhando em seu plano para restaurá-lo. Noé não era, na verdade, a fonte da restauração, mas era parte da linhagem pura, separada, que precisava ser preservada para a descendência vindoura. O dilúvio mundial e a sobrevivência da família de Noé na arca era resultado do rei do Senhor Deus, manifestando sua influência através da fé de Noé, colocando no Senhor Deus, em seus propósitos máximos na humanidade. Agora preste muito bem atenção, já vamos entrar na mensagem. Isso aqui é só uma introdução para você entender. Deus preserva a família de Noé. Deus preserva a família de Noé. Passam-se 10 gerações. Quantas gerações? 10. Os filhos de Noé, os netos de Noé, os bisnetos de Noé, os tataranetos de Noé. Chega a 10ª geração. Na 10ª geração de Noé, uma nova linhagem pura, santa, justa, temente a Deus, obediente, nasce um homem, um bebê, que deram o nome a ele de Abraão.
Agora nasce Abraão. 10 gerações depois, Noé teve um descendente chamado Abraão. E o plano do Senhor Deus para preparar uma linhagem e um corpo para si mesmo começou a tomar forma mais específica. Ele disse a Abraão que apesar de ele e sua mulher serem velhos, eles teriam um filho. E este filho seria o início de uma nação grandiosa, a qual por sua vez seria um protótipo de como o reino dos céus deveria se parecer na terra. Além disso, um de seus descendentes seria a descendência prometida. Ouça, leiam, Gênesis 18, versículo 10 e 11. Então disse o Senhor: voltarei a você na primavera. Deus está falando com Abraão. Voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada. E Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Já era idosa. Talvez já estava na fase da menopausa. Não tinha condições nenhuma, humanamente falando, de gerar uma criança, um bebê. Mas Deus, da geração, da descendência de Noé, Ele queria, através de Abraão e de Sara, que nascesse um filho prometido, o filho da promessa, Isaac, que iria continuar representando os céus na terra. E que da linhagem lá de Noé, que passava por Abraão, que passou por Davi, que passou por tanta gente, ia nascer o Salvador, Jesus Cristo, o nosso Redentor. Quem está me entendendo diz glória a Deus. E aqui eu começo a mensagem. Em cima disso eu quero te dar 3 passos. Quantos passos? 3. 3 passos necessários para vivermos na dependência do Espírito Santo. Diga comigo, 3 passos necessários para vivermos na dependência do Espírito Santo. Está aí na tela, vamos repetir no 3, bem forte. 1, 2, 3. O que é o governo? Eu quero que você entenda isso. Governado pelo Espírito Santo. Vamos trazer para a nossa realidade de hoje. No estado de São Paulo nós temos o governador. Ele é o governador do estado. Ele apareceu muito nessa época de pandemia. Preste muito bem atenção. É o governador que dá as diretrizes para o seu estado. O povo elege o governador no estado democrático, para que esse governador, esse homem que nós julgamos ser capaz de nos governar, tome as decisões corretas e as melhores decisões para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa sociedade. Então o governo, nessa época de pandemia, ele disse: fica em casa, e todo mundo ficou em casa. Nas primeiras semanas todo mundo ficou desesperado, porque ele dizia: é melhor ficar em casa desempregado, é melhor ficar em casa sem comida, do que sair para trabalhar e morrer de Covid-19. E todo mundo acreditou. E sabe qual foi a grande sacada do atual governador? Preste muito bem atenção. Todo político, todo líder, toda grande corporação, todo governo tem algo que é chamado assessoria de imprensa. Tem alguém que é o relações públicas do governo. Geralmente o governo faz uma reunião e a assessoria de imprensa convida a imprensa, e alguém destinado, o chefe da Casa Civil, o chefe de gabinete, vai diante das câmeras e passa tudo que foi combinado na reunião. Pouquíssimas vezes os governadores aparecem. Mas nesse caso, o governador disse: não, eu convoco a imprensa. Eu dou a entrevista todo dia, meio-dia, não era assim? Eu dou a entrevista, porque eu quero influenciar o povo não pode sair de casa, eu sei onde eu quero chegar. E ele foi levando o povo para onde ele queria. Quando a gente fala sendo governado pelo Espírito Santo, é você dar ao Espírito Santo, preste muito bem atenção, é muito forte isso, é você dar ao Espírito Santo a mesma legalidade que você deu e tem dado ao governador João Dória para governar a sua vida.
Você sabia? Quem já viu alguém aqui tentando tirar sua própria vida, subindo numa torre, ou querendo se jogar de um prédio, e logo alguém chama o corpo de bombeiro, defesa civil, e fica horas e horas ali, o bombeiro tentando impedir que aquele camarada tire a sua própria vida? A gente já viu isso muitas vezes na televisão. Você pode por algum momento dispensar, deixa ele se matar, a vida é dele, problema dele. Mas o Estado não pensa assim, porque juridicamente nós pertencemos ao Estado. Nós não somos livres de verdade. O Estado manda na gente. Nós elegemos os nossos governantes para isso, para eles criarem leis, para eles nos governarem. Agora preste muito bem atenção, gente. Às vezes nós damos mais autoridade a uma pessoa, a um ser humano que é falho como nós somos. Nós damos mais autoridade para ele governar a nossa vida do que nós damos para o Espírito Santo. Consegue entender? Ouça, eu quero te dar 3 passos. 3 passos para vivermos na dependência do Espírito Santo. Deixa eu te falar uma coisa. Se você seguir esses 3 passos fielmente, não existe inferno nenhum que possa te paralisar. Deixa eu te falar, se você seguir esses 3 passos, nada e ninguém poderá impedir a sua vitória. Se você seguir fielmente esses 3 passos para viver na dependência do Espírito Santo, meu irmão, você é sucesso na certa. Quem está me entendendo diz amém. Quais são os passos, pastor? Crer, obedecer e justiça. Diga comigo, crer, obedecer e justiça. Repita outra vez, crer, obedecer e justiça. Só vocês no 3, 1, 2, 3. Outra vez. Mais uma vez. Outra vez. Pastor, por que o senhor manda repetir tanto? Porque já foi comprovado pela ciência que nós aprendemos na repetição. Ok? Por isso que você não pode vir de vez em quando à igreja. Por isso que você não pode ler de vez em quando a Bíblia. Por isso que você não pode orar de vez em quando. Você tem que ter uma disciplina, tem que ser contínuo. Porque nós aprendemos na repetição. E sabe mais? Tudo que você aprender aqui, se você não colocar em prática em até 24 horas, você não coloca mais. Tudo que você aprende aqui ou na sala de aula, se você não colocar em prática em até 24 horas, você não coloca mais. Isso é comprovado pela ciência. Então vamos lá. Primeiro passo que eu quero te dar, crer. Crer. Hebreus capítulo 11, versículos 6 a 10 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Preste atenção, que o autor aos Hebreus diz. Ele diz, sem fé é impossível. Ele não diz, talvez não agrade. Ele diz, sem fé não existe como. Não tem possibilidade alguma. É impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Aí no versículo em seguinte, vai começar a falar de Noé. Diz assim: pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu a arca para salvar sua família. Preste atenção, Noé, orientado pelo Espírito Santo, governado pelo Espírito Santo, ele recebe uma ordem do Espírito Santo, e ele começa a construir uma coisa, chamado a arca, dizendo que vai haver um dilúvio, se nunca houve chuva na face da terra. Nunca tinha chovido até Noé terminar a construção da arca. Era um absurdo falar que ia chover. Não existia possibilidade humana nenhuma. As pessoas achavam que Noé era louco. As pessoas achavam que Noé estava gagá, porque ele estava construindo uma arca, um trambolho, um negócio enorme, 100 e poucos metros de comprimento, ralando sozinho. Porque no projeto que parece que não vai dar certo, ninguém entra com você. As pessoas só entram em projeto quando eles têm algum referencial, algum exemplo que já deu certo e que o seu vai dar certo, aí eles entram contigo. Mas se não existe nenhum histórico, eles não entram. Essa é a grande verdade. Então Noé constrói essa arca sozinho.
Por quê? Porque ele é governado pelo Espírito Santo. Ele crê na pessoa maravilhosa do Espírito Santo. Ele não vive só de palavras, ele crê com atitude. E o Espírito Santo fala com Noé um negócio que não existe, que ninguém nunca viu, que diz que vai acontecer, e ele acredita, mesmo sendo criticado, mesmo sendo desprezado, mesmo sendo rejeitado por alguns, ele continua firme no seu propósito, porque ele sabe quem é o governador da vida dele. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, descendência de Noé, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. É isso que meu irmão, a gente precisa parar de discursinho. Eu concordo, eu não concordo. Eu oro mais que você, eu sou mais santo que você. Eu jejuo mais que você, eu leio mais Bíblia que você. A questão aqui não é essa, filhão. A questão aqui é a gente dar continuidade do projeto de Deus aqui na terra. É a gente continuar expandindo o reino dos céus aqui na terra. A sua casa não pode ser melhor que esse ambiente. A sua casa tem que ser um verdadeiro pedacinho nos céus. Aleluia. Onde você chega tem que chegar aos céus, porque está chegando o representante legal dos céus. Lá na empresa amanhã pode estar um inferno, pode estar um espírito de acusação, de revolta, de discórdia, mas você chegou para trabalhar, você bateu o ponto, está chegando o representante legal dos céus. Chegou um representante legal dos céus, chegou a paz, chegou o amor, chegou a harmonia, chegou aquele que vai ser o promotor da paz, vai chegar aquele que vai apagar o fogo, vai chegar aquele que vai pregar salvação, chegou aquele que onde chega muda tudo, porque chega um representante legal dos céus. Não é? É que igreja você é? Ah, eu sou da presbiteriana. Não, eu sou da Vida Triunfante. Qual igreja você é? Não, eu sou da Jesuscope. Qual igreja você é? Eu sou da Lagoinha. Eu sou da Assembleia de Deus. Eu sou da Batista. Não, para com isso. Para com isso. Você não é da Vida Triunfante. Você é do reino dos céus aqui na terra. Ai, mas eu não gosto da pregação daquele pastor. Não, eu não gosto da pregação de ninguém. Eu só gosto da mensagem dos céus, independente de quem está pregando. Ai, mas eu não concordo com Edir Macedo. Não sei quem é Edir Macedo. Eu conheço um camarada que é representante dos céus na terra, chamado Edir Macedo. Se você não gosta, vai falar com o rei. Vai falar com o governador. Está entendendo? Aí eu estou vendo qual igreja que eu vou congregar. Que igreja você vai congregar? Você está atrás de religião? Porque se você estiver atrás do reino dos céus na terra, qualquer igreja, independente da placa ou do pastor, é de Deus. Sabe o que Jesus disse? Quem não é por mim? Quem não é por mim? Devocional, gente, TSD com Deus, ter paixões com Deus. Quem não é por mim? Quem não ajunta? Espalha. Jesus disse isso, o dono do reino. Ele disse isso. E a gente está querendo avaliar o reino. A gente está querendo avaliar. O cara andou um pouquinho, orou 5 minutos, leu 2 versículos, foi batizado nas águas. Agora ele quer avaliar a mensagem do pastor. Vai tomar banho. É igual Isaquinho. Outro dia ele está ali, né? Ele foi descer uma escada, e a escada só tinha corrimão de um lado, escada perigosa. Eu disse: Isaquinho, vai pelo lado tal da escada, segura no corrimão. Ô pai, eu sei o que eu estou fazendo. Eu falei: coitado, sabe nem se limpar direito ainda. Ele deve estar ouvindo aí: que é isso, pai? Olha aqui. E a gente está assim às vezes. Não, eu não concordo. Para. Olha aqui, crê. Lucas capítulo 7, versículo 9.
Deixa eu falar uma coisa para você, antes de ler esse texto. Se você for ler a respeito do ministério de Jesus, se você for fazer uma pesquisa do ministério de Jesus aqui na terra, você vai descobrir que Jesus deu poucos elogios a pouca gente. Jesus não era muito de elogiar as pessoas. Não era. Mas as poucas vezes que você vai ver Jesus elogiando alguém, ele elogia essa pessoa por causa da fé dela. Lucas, capítulo 7 e 9. Preste atenção, antes de lermos. Aqui é uma passagem de um centurião, se você ler os textos anteriores. Centurião era um líder de uma patente alta, que abaixo dele tinha 100 pessoas no seu comando, 100 soldados. Possivelmente esse era um cara romano, religioso. Eles estavam lá governando Israel, Jerusalém. Um dos seus soldados fica muito doente. Ele tem um carinho muito especial por esse soldado. Ele fica sabendo que Jesus está na região. E ele manda um outro soldado, um outro subalterno, chamar Jesus, falar para Jesus curar o seu soldado. E o garoto chega lá e diz para o Senhor Jesus: Jesus, o centurião pediu que o Senhor curasse o soldado tal, porque ele está à beira da morte. Aí Jesus diz: vamos lá, onde está o garoto? Quando Jesus vai se aproximando da casa desse soldado, desse cara, desse grande líder, do centurião, ele manda um recado por outro soldado. Ele diz: não, eu não sou digno de receber o Senhor na minha casa. Eu tenho pessoas debaixo do meu comando, e eu digo para eles: vá, e eles vão. Eles vão. Eu digo: vem, eles vêm. Basta o Senhor liberar uma palavra, e o meu servo será curado. Aí Jesus cita Lucas 7, 9. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele, e voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé, nem na igreja, nem dentro da minha igreja encontrei tamanha fé. Ele está dizendo: precisa vir um cara, um religioso, um cara lá de Roma, para ter essa fé aqui. Irmãos, sabe o que vai fazer a diferença na minha e na sua vida? É a fé. É a fé que vai levar você a ter experiência com Deus. Sabe, queridos, a gente prova que nós fazemos parte desse reino e somos governados pelo Espírito Santo, não é aqui dentro, é lá fora. É quando você volta para casa e você encontra um parente seu que não está aqui, mas que está lá bebendo, que está lá xingando, que está lá fumando, e não entende nada do que você crê, não entende nada do que você prega, não entende a arca que você está construindo, não entende que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, não crê que o inferno existe, e essa pessoa começa a desdenhar de você, ela começa a se levantar contra você. Sabe, quando nós mostramos que somos governados pelo Espírito Santo, quando vem as lutas, quando vem as tempestades, e você permanece firme na presença do Senhor, você diz: eu sei que o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Eu sei que o meu Redentor vive, aleluia. Eu sei que Ele não permitirá nenhuma provação que eu não possa suportar. Eu sei que quando Ele permite uma provação, Ele já me deu o escape. Eu sei que eu não estou sozinho, eu sei que Ele é comigo, eu sei que eu vou vencer, eu sei que tudo nessa vida passa, porque a sua palavra diz que passarão os céus e a terra, só não passa a palavra dele. Então eu vou continuar firme. O meu governador está no comando, o Espírito Santo está no comando. Se ele falar para eu ir, eu vou. Se ele mandar ficar, eu fico. Se ele mandar eu prosseguir, eu prossigo. Se ele mandar eu falar, eu falo. Mas eu não abro mão do governo do Espírito Santo na minha vida. Eu sei em quem tenho crido. Aleluia, aleluia. Crê, fé. Uma coisa é falar, outra coisa é praticar. Segunda coisa, segundo passo necessário: o primeiro é crer, fé. O segundo é obedecer. Meus irmãos, preste muito bem atenção. A Bíblia diz que Satanás, o diabo, ele crê, ele estremece na presença de Deus, mas só tem uma coisa que ele não faz: ele não obedece. Toda vez que você desobedece o governo do Espírito Santo, toda vez que você desobedece um líder seu, você lembra a Deus, Satanás.
Forte. Toda vez que você se rebela contra alguém, toda vez que você desobedece uma ordem do Espírito Santo, você lembra a Deus, Satanás. É forte isso. Satanás, a Bíblia diz, ele crê, estremece, mas ele não obedece. Samuel escreveu em 1 Samuel 15, 22. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? Sabe, irmãos, o que Deus mais espera da gente não é sacrifício. O que mais Deus espera é obediência. Tem gente com tantos talentos nas igrejas. Tem gente com tanta habilidade de cantar, de pregar, que canta é um negócio extraordinário, prega é um negócio fenomenal. É impossível você não se alegrar quando a pessoa canta, não amar quando a pessoa prega. Só que são pessoas insubmissas, pessoas que sabem fazer tudo menos obedecer. O que Deus mais espera da gente é a obediência. E Samuel continua: a obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Querido, você quer ser bem sucedido na vida? Primeira coisa, creia no poder de Deus. Creia na pessoa maravilhosa do Espírito Santo. Segunda coisa, obedeça a Deus em tudo. Obedeça a Deus em tudo. É melhor obedecer do que sacrificar. Busque e aprenda a ser submisso. Não tenha medo e nem vergonha de se submeter a um líder, a sua liderança. Não tenha. Eu disse hoje pela manhã aqui, e repito outra vez, nós vamos crescer muito. Nós vamos ter muitas igrejas espalhadas nesse Brasil e mundo afora. Em nome de Jesus. Ontem eu estava contando os bebês que estão nascendo na igreja. Aleluia. A igreja está crescendo, está avançando. É uma nova linhagem, aleluia. É uma linhagem pura, é uma linhagem santa. É uma linhagem que não vai experimentar as drogas, a bebida, a fornicação, a rebelião. É uma linhagem que Deus vai olhar como olhou para Abraão, aleluia. E vai dizer: Abraão, aleluia, é com você mesmo, meu filho. O teu tatara, sei lá que o que, é Noé. Ele obedeceu, ele construiu a arca, e agora você nasceu. E é de você, meu filho, que eu vou fazer uma grande nação. Mas Senhor, eu estou velho, não tenho recursos financeiros, não tenho dinheiro, não tenho habilidade. Deixa comigo, eu faço. Só se coloca na minha presença, obedece e se tu uma bênção. Vai lá, Abraão, nessa época, na primavera, Sara dará luz a um filho, aleluia, e virá o Isaac, e ele será muito rico, riquíssimo, ele será abençoado, e é da tua linhagem, Abraão, que vai nascer o Salvador. Está nascendo a nova linhagem, aleluia. Ei, Dalila, os teus filhos não viverão o que você já viveu. Eles vão muito mais além, aleluia. Eles vão muito mais além. Bruna, Gustavo, a tua filha vai muito mais além. É uma nova linhagem. Monique, o Joaquim e esse bebê que está vindo aí é uma nova linhagem. O Isaquinho é uma nova linhagem. O Samuel é uma nova linhagem. O Tiago é uma nova linhagem. O PJ é uma nova linhagem. O Lucas é uma nova linhagem. Declara aí, diga: eu sou uma nova linhagem, aleluia. Através da minha vida, Deus mudará as nações. Através da minha vida, nós vamos até a última casa. Nós vamos povoar os céus, aleluia. Uma nova linhagem, Ana, Fabiola, uma nova linhagem, aleluia. A Bruna vai muito mais longe, Maria, do que você imagina, abundantemente mais, aleluia, aleluia. Isaías 1, olha o que Deus tem para nós. Isaías 1, 19. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada. Pois o Senhor é quem fala. Preste atenção. Se vocês estiverem dispostos ao quê? A obedecer. O desejo do dono, do rei, é que todos nós vivamos o melhor dele nessa terra. É o melhor, o melhor.
Mas para isso precisa obedecer. Tudo que Satanás vai fazer é lutar para que você não obedeça a palavra de Deus. É para que você não siga os comandos do Espírito Santo. Tudo que Satanás vai querer. Eu já vi tantos pastores serem enviados por outros líderes, e eles crescem um pouquinho, daqui a pouco eles querem peitar quem enviou ele. Jesus disse: o enviado nunca será maior do que aquele que o enviou. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu disse aqui que nós vamos crescer muito, e nós vamos sim. Nós vamos, porque é promessa de Deus. Ele disse: pede-me e eu darei as nações por herança. E se tem uma coisa que eu tenho feito, é pedir das nações para Ele. Pede-me e eu darei as nações por herança. E Ele diz: e os confins da terra, não vai ficar um tiquinho de terra assim, sem eu dar para vocês. As nações por herança e os confins da terra, por sua possessão. Vocês não vão perder nada. É promessa de Deus, e eu estou na promessa de Deus. Deixa eu te falar. Se algum dia nós chegarmos a 20, 30, 50, 100 mil membros espalhados no Brasil e no mundo, preste atenção, e o pastor Jabes ainda estiver vivo, preste muito bem atenção, e ele chegar na igreja nossa, naquele momento eu deixo de ser o pastor da igreja e passo a ser auxiliar dele. Sempre foi assim. Eu não falo isso com pastor nenhum, mas toda vez que ele vem, eu pergunto na sala: como que o senhor quer fazer hoje? O senhor quer dar a palavra de oferta ou eu dou a palavra de oferta? O senhor quer pegar a palavra a que horas? Quantos louvores o senhor quer que cante? Submissão. Sabe o que eu ouvi ali na sala dele quinta-feira? Ali na nossa sala? Ele falou para as outras pessoas que estavam lá: o Isaac agora cresceu mais do que eu, mas eu não tenho essa visão. Eu continuo submisso a Ele. Porque o que Deus espera da gente é isso: obedecer. E não adianta você falar que obedece a Deus se não obedece os homens. Porque Deus usa homens para nos governar. Deus usa homens. Jesus disse assim: como pode você dizer que ama a Deus se não ama o teu irmão que vê? Como que você pode amar Deus que não vê se você não ama o teu irmão que vê? A mesma coisa é o obedecer. Terceira e última coisa: justiça. Diga comigo: justiça. Pastor, o que significa justiça? Justiça se refere a posicionamento correto, ou alinhamento correto com a autoridade evidente. Noé e Abraão se alinharam ao governo dos céus. Eu vou repetir: Noé e Abraão se alinharam ao governo dos céus. Sabe o que eu e você nós precisamos? É estarmos alinhados totalmente ao governo dos céus. Não é fazer o que dá na telha, é fazer o que o Espírito Santo manda. Entendeu? Não é falar o que você desejar, é falar o que o Espírito Santo manda. Nós precisamos agir dessa forma. Senão nós não vamos chegar a lugar nenhum. A gente vai ficar patinando, brincando de ser igreja, brincando de ser crente. Por isso que tem gente que nada e não sai da praia. Está sempre morrendo na praia. Tem gente que é igual caranguejo, parece que só anda para trás. Avança um passo para frente e 3 para trás. Tem gente que a vida não muda, entra ano e sai ano, não muda. Porque são pessoas insubmissas, são pessoas que não se alinham com os céus. Percebe que tem pessoas que já passaram em 10, em 20 igrejas e nenhuma está boa para elas. Eu tenho um amigo em São Paulo, outro dia eu estava compartilhando com os meus discípulos. Sempre eu visitava esse colega em São Paulo. E um dia eu cheguei lá e eu disse assim: cara, você está congregando aonde? Minha esposa estava junto. Ele disse: Varão. Ele me chama de Varão. Cara, minha esposa não para em igreja nenhuma. Não para em igreja nenhuma. Nenhuma igreja está boa para ela. Eu falei: sério, cara? Que coisa? Ele falou: mas onde você está congregando agora? Ele disse: então, cara, para ver se dá certo, eu abri uma igreja, né? Não é brincadeira, não. Pergunte para minha esposa depois. Eu vou tentar segurar aqui para não falar o nome do indivíduo. Eu abri uma igreja. Eu falei: sério, cara? Sério. Eu falei: caramba. Passaram-se uns 3, 4, acho que uns 6 meses. 6 meses. Eu fui estar com ele outra vez, eu e minha esposa.
E eu disse: a igreja, como que está? A igreja, como que está? Ele disse: está aí, cara. Está aí, varão. Nem a igreja que eu abri para ela agradou a ela. Fechou. Fechou. Cara, a jogada do reino não é isso. Não é agradar ou não agradar. É você estar focado com o Espírito Santo. Alguém não me reconheceu, mas o Espírito Santo me reconhece. Então busque alinhamento correto com o Espírito Santo. O salmista, no Salmo 119, 34 a 37, diz: dá-me entendimento, é isso que nós precisamos. Dá-me entendimento para que eu guarde a tua lei e a ela obedeça de todo o coração. Ele continua: dirige-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois nele encontro satisfação. Inclina o meu coração para os teus estatutos e não para a ganância. Desvia os meus olhos das coisas inúteis. Faze-me viver nos caminhos que traçastes. Olha a oração do cara. Olha a oração do cara. Porque, irmãos, quantas vezes a gente perde tempo com coisas inúteis? Quantas vezes a gente perde tempo com coisas banais? É gente que para por causa de: eu não gostei do jeito que falou. Cara, o projeto é muito maior do que uma fala. O projeto é muito maior do que aquilo que desagradou você. Ei, deixa eu te falar, eu vou passar. Paulo vai passar. Wagner vai passar. Jean vai passar. Igreja, placa YZ vai passar. Mas a palavra dele, o projeto dele, o reino dele permanecerá para sempre. Aleluia. Preste atenção, o projeto é maior do que qualquer coisa que possa nos desagradar. É isso que a gente precisa entender. É isso que a gente precisa entender. Salmo 139, versículos 23 e 24. Olha o que o salmista vai dizer: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta há algo que te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. É essa direção que a gente precisa. Isaías 48, 17. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Olha o que ele vai dizer: eu sou o Senhor, o seu. Eu sou o Senhor, o seu, que lhes ensina o que é o que é melhor para você, que o dirige no caminho em que você deve ir. Cara, você vai virar as costas para esse Deus? Você vai falar que é melhor viver a vida sem Ele? Olha aqui de novo o texto: assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Eu, Isaac, sou eu, Isaac. O Senhor Deus diz: sou eu, Isaac, o seu Deus, que lhes ensina o que é melhor para você, Isaac. O melhor para você, Isaac, não é tenda. O melhor para você, Isaac, é isso aqui que eu tenho, ó. O melhor para você hoje, Isaac, não é fulano, ciclano ou beltrano. O melhor para você, Isaac, hoje é isso aqui, ó. Isaac, o melhor para você hoje não é picanha saturada. Não. O melhor para você hoje é um ovo frito, Isaac. Eu quero que você coma um ovo frito. Isaac, o melhor para você hoje é aquela linguicinha pré-cozida, aquela fininha. Compra lá umas 4 linguicinhas, pica ela assim, ó, coloca no meio do arroz, do feijão. Isso é o melhor. Eu estou tratando com você, meu filho. Aleluia. No dia que você estiver habilitado para comer picanha, eu deixo você comer picanha. Mas hoje o melhor para você é a linguicinha. O melhor, Isaac, sou eu é que sei para você. O melhor, Isaac, sou eu é que sei. É eu que ensino o que é melhor para você, que dirijo você no caminho que você deve ir, meu filho. Lucas 4:1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. O Senhor Jesus, ele era guiado pelo Espírito Santo. Atos 4:8. Então Pedro, cheio do quê? Então Pedro, cheio do quê?
Então Pedro, governado por quem? Pelo Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo. E aí ele continua o discurso. Atos, capítulo 16, versículos 6 a 8. Paulo e seus companheiros viajando pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedido pelo... tendo sido impedido pelo... Tem alguém aí? Tendo sido impedido pelo... Espírito Santo. O Espírito Santo às vezes vai impedir de você fazer algumas coisas, viu? Muitas vezes até de pregar a palavra de Deus. Tem hora que não é para pregar para alguém, é para orar. Tem hora que não adianta você querer visitar alguém para desviar ela do caminho errado. Não. Porque se você for, arriscado ela colocar você no caminho errado. Então tem hora que você tem que orar. Tem hora que não é para você ter contato físico. Tem hora que é só para você interceder de longe. Tem hora que não é para você ajudar ninguém no farol. Não é. Você tem que pedir direção do Espírito Santo. Espírito Santo, ajuda esse indivíduo ou não? Tem hora que o Espírito Santo vai dizer: não ajuda. Não dá dinheiro. Entendeu? Eu já vi tanta gente se meter em encrenca. Ai, mas o pastor não ajudou. Mas o pastor nem deu atenção. Deixa comigo e com o Espírito Santo. Não se mete em coisas que só eu e o Espírito Santo sabemos. Que eu não vou me meter em coisas que só você e o Espírito Santo sabem. Governo, ser governado. Impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira de Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus outra vez impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade, dirigidos pelo Espírito Santo. Se coloque de pé, por gentileza. Gálatas, capítulo 5, versículo 16 a 26. Ouçam. Por isso digo, o autor ao Gálatas, Paulo, vai dizer: por isso eu digo, vivam pelo... Vamos lá, gente, vivam pelo... Vivam pelo... Mais forte, vivam pelo... Diga: eu viverei pelo Espírito Santo. Diga: eu serei governado pelo Espírito Santo. E ele diz: e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Se você for dirigido pelo Espírito Santo, de modo nenhum você vai satisfazer os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. E aí vem a relação. Quais são? Imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E ele continua: eu os advirto, como antes já o adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Não é cargo na igreja. Tem gente que está preocupada com cargo na igreja. Não é se vai cantar ou não vai cantar, não é se vai pregar ou não vai pregar. Quem pratica essas coisas, a questão aqui é o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é o quê? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Mais uma vez eu declaro: seja governado pelo Espírito Santo. Feche os seus olhos.